Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar cinemática, o comecinho do estudo do movimento. A cinemática, ela é um ramo da física que está dentro da mecânica, que estuda o movimento sem, sem se preocupar com o que causa o movimento. Por exemplo, a gente vê os passarinhos voando, aí a gente vai estudar como é que eles voam, como é que eles se movem. Como é esse movimento deles? Eles fazem curvas? Eles ficam mudando a velocidade deles? Ou eles ficam sempre na mesma velocidade? Só que eu não quero me preocupar com o que faz ele voar. Se tem alguma força, alguma interação que faz com que ele voe, né? Eu só quero ver o movimento, só isso. Isso é o estudo da cinemática. Mais para frente a gente vai estudar causas, possíveis causas de movimento, né? Interações que levem os corpos a se mover. E aí é assunto para a dinâmica. Eu comecei na cinemática, ele vem desde sempre, né? Se vocês tiverem curiosidade para ver depois, tudo na ciência, assim, física, química, biologia, história, matemática, tudo na ciência tem uma ligação com os gregos, porque né, os gregos eles foram provavelmente né, a primeira civilização a tentar explicar o mundo de forma assim, com argumentos, né, com explicações filosóficas. E aí tudo sempre pode ser referido aos gregos. Então, o que hoje a gente entende como sendo física que fazia parte de uma filosofia, Aristóteles ele já falava sobre o movimento, né, dos corpos, sobre o movimento da, porque as coisas caem, né, para o chão, porque que os planetas se movem do jeito que se movem, né? Mas na Idade Média, século XV, XVI, XVII, por aí, a gente começou a observar mais, né? E começou a refutar, começou a analisar os argumentos de Aristóteles. E o Galileu ele fez experiências que ajudaram a gente a refutar os argumentos de Aristóteles, né? Modificar a filosofia de Aristóteles para ver se realmente era desse jeito. E ele fez experiências na cinemática, né, com o movimento de corpos. Ele colocava umas esferinhas para ficarem rolando em um plano inclinado, né, para ver como que era o movimento, se ele movesse assim a, o plano, se aumentar, diminuir a velocidade. é, e isso foi extremamente importante para a cinemática, porque deu os primeiros passos, né, para a gente começar a entender os movimentos. E aí depois a gente pode citar as leis de Newton, né, que deram um caráter mais matemático. Isso foi importante, os trabalhos de Galileu, porque antigamente não existiam medidas de comprimento, medidas de tempo, não existiam medidas, né? Então foi uma coisa bem difícil para ele comparar, né, movimentos. Hoje a gente utiliza medidas padrões, né, do Sistema Internacional de Unidades, o SI. E a medida de comprimento é o metro e os seus múltiplos, de quilômetro a submúltiplos, né? Onde um quilômetro é 1.000 metros e um milímetro é 0,01 metro, ou seja, 1 dividido por 1.000 metros. Aqui é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Sempre vai de 10 em 10. Ó. Um quilômetro tem 10 hectômetros. Um hectômetro tem 10 decâmetros, um decâmetro tem 10 metros, um metro tem 10 centímetros, um decímetro tem 10 centímetros, um centímetro tem 10 milímetros, tudo de 10 em 10. E para me sair de milímetros para centímetros, eu divido. Ó. Então aqui a gente tem alguns conceitos importantes para a cinemática. O primeiro deles, conceito de partícula.
Veja que a gente está estudando movimento, então a gente sempre começa a, a estudar as coisas de uma forma mais simplificada, de uma forma mais geral possível. E depois a gente vai complicando, né? É sempre assim. Você não começa uma maratona no primeiro dia. Você treina, caminha ali 100 metros, depois 200 e vai. Um dia você vai correr a São Silvestre. Do mesmo jeito na ciência. A gente começa de um pequeno conceito e depois vai, né, vai evoluindo. Uma partícula, ela é um corpo de dimensões desprezíveis. O que eu quero dizer? Você tem que, por exemplo, vou desenhar um quadrado aqui. Para os físicos, tudo pode ser representado como um quadrado. Eu tenho um quadrado aqui. Um quadrado, se eu fosse estudar o movimento dele, eu teria que considerar as dimensões dele. Ó. Por exemplo, a largura aqui, a altura, h, né? Já para uma partícula, que é esse pontinho aqui, ó, eu não preciso considerar dimensões. Por quê? Porque ela não tem dimensão. Olha o tamanhozinho desse ponto. Isso aqui é uma partícula. Então, quando a gente vê, por exemplo, um carro se movendo, a gente destrincha esse carro, né, em pequenos pedacinhos chamados de partículas, que são esses pontinhos, né? Já que o carro inteiro está em movimento, como se fosse esse quadrado aqui em movimento, uma pequena parte aqui dele também está. Essa outra pequena parte também está. Essas outras pequenas partes aqui, ó, essas pequenas partes aqui também estão em movimento. E eles fazem o mesmo movimento. Então eu posso pegar um quadrado desse tamanho e analisar um pontinho desse, que é uma partícula. Só que para a gente analisar o movimento de qualquer coisa, de uma partícula, por exemplo, e a mecânica clássica, que é o que a gente estuda no primeiro ano do ensino médio, até um pouquinho do segundo ano do ensino médio. Na verdade, toda a física, né? Toda a física do ensino médio ela é feita para partículas, né? A gente sempre analisa partículas. Poucos são os casos em mecânica em que a gente analisa um corpo de dimensão considerável, por exemplo, uma barra rodando, né? Um carro se movendo, um pneu de carro. Poucos são os casos. Então, sempre a gente vai estar analisando pequenos pontos se movendo. Mas aí você pode me perguntar aí como é que eu faço para ver o movimento de uma coisa real? Porque a gente só estuda no ensino médio o movimento de umas coisinhas desse tamanho. Como é que eu vou saber o movimento de um carro? Aí é simples, né? Porque se o carro se move do mesmo jeito que uma pequena partícula, você pega várias partículas dessas, soma todas, forma um carro. Vocês vão ver isso no ensino superior. Se alguém fizer física, química, matemática ou biologia, vocês vão ver isso, né? Um pouco mais técnicas matemáticas para estudar as coisas do nosso cotidiano. Então, referencial. Referencial ele é um corpo padrão para o movimento. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, um trem que está se movendo. Um trem é um bloco grande. Está aqui se movendo. E dentro dele eu tenho uma pessoa, que é um bloquinho menor. Essa pessoa está se movendo dentro do trem. Aqui é a linha do trem, viu? O trem não está voando, não. Nunca esqueçam de fazer o chão, o teste do psicotécnico lá do Detran, para não reprovar. Tá aqui a pessoa aqui dentro, tá se movendo dentro do trem. E tem uma pessoa parada aqui, bem aqui, no chão também, na estação. Essa pessoa está parada, vendo o trem se mover para cá. E ela vê essa pessoa que se mover para cá, né? Ela pode com certeza dizer que ela está parada e vê essa pessoa se movendo para cá. Mas a pessoa que está aqui dentro do trem, ela está parada, né? Em relação ao trem. Para ela, é essa pessoa que está se movendo para cá, ó, para cá. Já que ela está parada aqui dentro do trem. Então, como é que eu vou saber se é esse cara que está se mexendo ou esse aqui? Depende de o quê? De um referencial.
Então, referencial é aquilo que a gente toma como padrão para analisar o movimento de alguma coisa. No caso aqui dessa pessoa, o referencial dela é quem? É a Terra. Ela está parada aqui no chão e o trem está se mexendo. Para essa pessoa que está aqui dentro, o trem está parado. Ela está parada em relação ao trem, quer dizer, o trem é o referencial dela. E essa que está se mexendo. Quando a gente está dentro do ônibus, né, a gente não vê as árvores passarem bem rápido pela gente, né? A gente poderia dizer que a gente está parado e as árvores estão se mexendo, né? Por quê? Porque a gente está sentado dentro do ônibus e não está se movendo. Mas para uma pessoa que está lá do lado de fora, parada no sinal, ela vê o ônibus passando. Isso por quê? Porque ela está em uma relação, em um referencial diferente. O espaço. O que é o espaço? O espaço, ele é a distância que um corpo percorre, né? Distância percorrida. Por exemplo, se eu tenho esse bloquinho aqui, ele vai se movendo daqui, vai se movendo até aqui. Esse espaço aqui todo, quer dizer, essa distância aqui toda que ele se moveu, a gente chama de espaço. E todo o corpo se move, né, ao redor do tempo. Todo o corpo, quer dizer, através do tempo. Passa um instante de tempo, né, vários instantes nesse movimento. Então a gente diz que isso é o tempo, né? É como se, como eu estou analisando movimentos, é como se eu tivesse um reloginho, alguma coisa que medisse instantes de tempo, e aí bem aqui eu medi e o corpo foi se movendo, e bem aqui eu medi de novo. Passaram-se instantes. Então, esses instantes daqui para cá a gente chama de tempo. Trajetória. Trajetória é o movimento do corpo propriamente dito. Se eu tenho um bloquinho aqui e ele faz esse movimento, e para bem aqui, isso aqui é a trajetória dele. Isso aqui foi o movimento que ele fez. Então a isso a gente chama de trajetória. E o que é o deslocamento? O deslocamento, dado todo aquele movimento ali, o bloquinho ele começou bem aqui e veio parar bem aqui. Então o deslocamento dele é a distância daqui para cá. Isso a gente chama de deslocamento. É o ponto final menos o ponto inicial, né? A distância entre os dois pontos finais iniciais. Se ele veio, começou aqui, aí veio para cá, veio, voltou, foi, voltou de novo, parou bem aqui, o deslocamento dele é a distância daqui para cá. Já a trajetória dele é isso aqui, ó. Isso aqui é a trajetória dele. A velocidade. Quando um corpo se move, né, a gente vê que ele vai variando a sua posição, né, ao passar do tempo, ó. Vem aqui, 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 vem pra cá, foi variando a sua posição, né, ó. E essa variação da posição dele em instantes de tempo a gente chama de velocidade, né? E a gente tem uma unidade de medida para ela. A, a, a distância a gente mede, como a gente já viu ali, né, no slide passado, a gente mede em metros e o tempo em segundos. Então a velocidade ela é uma taxa de variação da posição do corpo em um instante de tempo, né? A gente vai ver mais sobre isso no próximo slide. Aí, está aqui o exemplo, ó. Bloquinho, né? Claramente igual ao carro, o bloquinho aqui está se movendo para cá. Essa setinha aqui, ó, a cabecinha da seta indica que o sentido positivo é para cá, né? O sentido do movimento é para cá. Está se movendo aqui. A velocidade ela é a distância que o corpo percorreu, né? Que é a variação da posição dele dividido pelo instante de tempo que ele fez, delta E sobre delta T. E a velocidade média ela é a variação do espaço dele, né, o deslocamento, que é a distância entre a posição final e a inicial. Aqui, por exemplo, ele começou no 20 e parou no 80.
né? Então, quanto que seria a velocidade dele? Seria 80 menos 20 dividido por quanto tempo levou para ele fazer. Por exemplo, aqui é 2 horas. Ó. Seria então 80 menos 20 dividido por 2 horas. E aqui estaria em quilômetros por hora. Mas também pode ser medido em metros por segundo. Aí aqui, ó, o que é que isso que significa? 30, dizer que esse carrinho tem 30 quilômetros por hora de velocidade. Quer dizer que em cada hora que se passa, ele varia a posição dele em 30 quilômetros. Se passar uma hora, ele variou 30 quilômetros. Se passar mais outra hora, ele variou mais 30 quilômetros. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.